E aí, galera, tranquilo? Na boa? Hoje eu vou falar sobre o trabalho e a preguiça, estimulado pela leitura de um ensaio sobre justamente esse tema, a preguiça. E eu não tinha lido esse ensaio antes, e aí me senti entusiasmado, motivado para falar. Então, de um lado nós temos o trabalho, de outro lado nós temos a preguiça. E, portanto, quando eu me referir a trabalho, né, temos que pensar lato sensu, pensar grande. O que é o conceitualmente grande, né? Amplo. O que é trabalho? Né? Trabalho são os momentos em que eu me ponho à disposição de um terceiro na esperança de receber algum tipo de retorno a meu favor, né? Seja salário, seja pagamento, enfim. Lembrando que 99% da população se entrega ao trabalho, né? Mesmo que seja de uma forma indireta, por exemplo, vender bala no semáforo, né? É um trabalho, porque eu dependo de um terceiro. A classe média entregou-se a ideia de trabalho, né? De tal maneira que ela acaba defendendo o princípio que diz pessoa boa é pessoa que se põe em atividade laboral, né? E o contrário disso, a pessoa que quer ficar sem fazer nada, né? Portanto, ele é um sujeito preguiçoso, ele é um sujeito que nos causa até um certo desgosto, porque é alguém que merece até algum tipo de punição, porque, afinal de contas, ele não quer trabalhar. Né? Então, o trabalho, vê-se, tem um aspecto místico, que está implícita a ideia de que as pessoas trabalham e que devem desejar trabalhar. Ou seja, ela não pode se recusar a este ofício, a esta atividade laboral, porque de certa forma é feio não querer se entregar ao trabalho. Lembro-me aqui de algo que eu presenciei quando eu era criança, que foi a situação de um casal em que uma das pessoas era servidora pública de alto salário e o outro tinha um alto salário também, a outra pessoa, mas era na rede privada. Evidentemente que um dia essa pessoa da rede privada ficou desempregada. Mas, e aqui eu quero fazer o pulo do gato, esta pessoa desempregada não iria passar fome, né? Não iria lhe faltar nada, porque ela passaria a ser sustentada pela outra. Então, a preocupação, seja lá a preocupação que essa pessoa desempregada tivesse, não tinha a ver com o próprio sustento, né? Entretanto, essa pessoa caiu em depressão, não conseguia emprego, começou a fechar a casa para que as pessoas não vissem que ela estava desempregada, até ponto que ela tira a própria vida. Percebam, ela tira a própria vida porque a crença, a fé, a certeza religiosa até de que ela tinha que ter uma atividade laboral era tão forte que lhe tirou a vida. Né? Então aqui eu quero fazer só um apontamento de que na ideia de trabalho há algo superior à sobrevivência. Claro que é a sobrevivência, mas há algo muito superior à sobrevivência, que é esse mito, esta fé, esta cultura que nos impõe a atividade laboral. Não há escolha, né? E prova está esse meu exemplo em que esse cidadão desprovido de trabalho resolveu aniquilar-se
porque não lhe era lícito na cabeça dele, na cultura, ou na nossa cultura, não lhe era lícito ficar sem labor. Percebem aqui a importância deste valor trabalhar. Mas da onde vem? Da onde vem? E aqui é relativamente bem conhecido, né? Vem da onde? Da modernidade, né? Quando nós saímos da ideia de escambo, de troca de produtos para as indústrias, foi necessário que as pessoas quisessem trabalhar nas indústrias, né? Foi preciso dizer às pessoas da importância do trabalho. E isto foi incorporado, inclusive, em inúmeras religiões cristãs, ou as religiões cristãs, né? Quando elas dizem e disseram, né, que o que se salva é a alma, o corpo é um objeto de trabalho na terra, que o bom é o sofrimento, que trabalhar dignifica o homem, né, dignifica a pessoa e, portanto, se consorciou a ideia religiosa com a ideia da produção, né? Os donos das fábricas que queriam a produção gostaram muito da ideia, incentivaram a ideia, né? Então as pessoas acabaram crença de que o trabalho realmente dignifica a pessoa. Veja, o trabalho dignifica. E aqui é fácil lembrar, né? A expressão o trabalho liberta. O trabalho liberta era um slogan, era uma frase que os campos de concentração nazista tinham, né? Inúmeros tinham nos portões de entrada. Ou seja, submeta-se ao labor, e de preferência o labor exaustivo. E no mundo capitalista, né, isso foi muito bem visto. Tão bem visto que os próprios trabalhadores se autoimpuseram a necessidade do trabalho. Então, de certa forma, as pessoas, claro que em função da sobrevivência, mas independentemente da sobrevivência, elas vão ao trabalho. Pior ainda, e aqui vem o outro pulo do gato, pior ainda, seria uma pessoa que dissesse, mas eu não quero o trabalho. Quem é esse sujeito preguiçoso, hipotético, que teria coragem de dizer na minha cara, na tua cara, eu não trabalho porque eu não quero, eu tenho preguiça? Aqui já há o caos. Primeiro, se alguém disser eu sou preguiçoso, já causa em mim um certo mal-estar, porque vai contra a fé no trabalho, né? E percebes que esse sujeito da preguiça, ele é um sujeito que se insurge contra a rotina. Esse sujeito que se diz preguiçoso, ele se impõe a um aspecto revolucionário, porque ele não quer se submeter a alguém. Ele sequer deseja se submeter ao tempo. Esse meu tempo do relógio, esse meu tempo de trabalho. Não, ele não quer. Então ele é um sujeito revolucionário. E ele é revolucionário porque ele vai contra esta fé que começou na modernidade. Mas se nós pensarmos um pouco, o sujeito preguiçoso, ele é um sujeito aberto para o futuro. Como assim, Amilcar? Porque se nós pensarmos, a sociedade tende a não ter empregabilidade, né? A tendência da sociedade é a tecnologia ir avançando a tal ponto que o trabalho humano vai ser sendo reduzido. Esse trabalho convencional humano vai se reduzir. Esse que a gente imagina, né? Sair de casa, aquela coisa toda. A pandemia já nos trouxe uma experiência de trabalharmos em casa, que é o que eu faço no momento. Então, imaginemos
que o tempo de trabalho, esse que a gente conhece, vai se reduzir. Portanto, vai abrir mais tempo para não fazer algo útil. Útil no sentido do trabalho, útil no sentido do capital, útil no sentido daquilo que tem valor econômico. Portanto, o preguiçoso seria alguém apto a se sentir melhor neste novo tempo que ainda não existe, mas que existirá, que eu vou chamar de tempo de ócio. Percebam que eu usei já umas 2 vezes a palavra ócio, né? Percebo que o ócio não é a mesma coisa de não fazer nada, né? O ócio, até tu pode optar por não fazer nada, mas não necessariamente. Percebam, e aqui eu vou dar um salto lá na Grécia Clássica. O que era o ócio? O ócio, para o grego clássico, era o tempo que a pessoa tinha e era necessário que existisse esse tempo, o tempo da pessoa pensar a ela mesma. Do ponto de vista da moral, do ponto de vista da ética, da pessoa ter o autoconhecimento. Era o tempo do cidadão discutir a polis, a cidade. Era o tempo das pessoas ensinarem e aprenderem. Sem tempo de ócio, sabia o grego, né? A cidade, a cultura não evoluiria. A política, a filosofia, o conhecimento teria extrema dificuldade de se desenvolver. Portanto, quem trabalhava, né? Quem obrava, era o escravo, o cidadão que tinha dívidas, né? Quem trabalhava tinha era por punição ou porque não era pessoa, né? Por quê? Porque o chique, o bacana ou o útil era o ócio, né? Por quê? Porque se pensava a cidade. Também me lembro agora, pensando na Grécia Clássica, para exemplificar o ócio, lembremos do Sócrates. Quem era o Sócrates? Um cara feio, né? Que andava circulando, né? Ali pelas praças, discutindo ética, discutindo política, discutindo conhecimento, discutindo a verdade, filosofando, e as pessoas em volta. Mas só foi possível a existência do Sócrates porque não existia a moralidade contemporânea de dizer que o cara que não trabalha é feio, é ruim. Ao contrário, Sócrates se entregar ao ócio era muito bom, né? Grécia clássica, Atenas, entendia isso. Os peripatéticos, né? Aristóteles, a escola aristotélica em que as pessoas caminhavam pelo jardim, né? E lá discutiam também política, lógica, botânica. Imagine o Aristóteles caminhando. E precisava de um tempo diferenciado daquele que trabalha. Um Sócrates e um Aristóteles hoje seriam inviáveis. Seriam preguiçosos, vagabundos, talvez, caminhando aqui na praça da minha cidade, na Saldanha Marinho, ali na praça, caminhando na minha cidade, ali. Seria um horror, né? Como vai trabalhar, vai ser professor numa escola, não fica caminhando por aí. Porque é feio, é mau exemplo, é vagabundagem. Então percebam que a pessoa que tem preguiça e se entrega ao ócio, no sentido grego clássico, é vantajoso para ela e para a sociedade. Percebam que o não trabalho e a entrega ao ócio é melhor do que o trabalho. Como assim, professor? Percebam como eu já provoco uma sensação estranha, dizer, como assim o não trabalho é bom? Tu quer dizer que o desempregado é bom? Não, porque o desempregado, no contexto contemporâneo, é aquele que não tem condições de sustento. Ele vai morrer, ele não vai ter dignidade. Mas se ele tivesse condições de sustento,
apesar do trabalho, ele se entregaria ao ócio. Ou deveria ter a cultura do ócio. Iria ler, iria produzir o que ele quer. E isto que ele quer seria útil para a sociedade, mas um outro tipo de útil. Sócrates foi útil, Aristóteles foi útil, Platão foi útil. Não útil venda, não útil troca, mas útil, que eles foram utilizados como ferramenta para o crescimento da cultura ocidental. Né? Então, percebam aqui que este conceito religioso de trabalho capitalista, dessa sensação de quem não trabalha deve ser punido, não é bom, do ponto de vista do desenvolvimento cultural, espiritual, político, de consciência. Um escritor vai ter muita dificuldade de ser e se manter um escritor sem ter um trabalho. Percebem? E aqui eu quero fazer o último detalhezinho. Quando eu digo se entregar ao ócio, tem prazer envolvido? Claro que tem. Tu vai fazer aquilo que te é prazeroso, tu está em ócio. Tu vai estudar o que tu quer, tu vai falar aquilo que mais é interessante. Porém, não me refiro, quando eu digo esse ócio grego clássico, eu não estou dizendo, e lá nos comentários vai aparecer, né? Eu não estou dizendo que entrar em ócio é ir ao boteco de noite, beber a noite inteira, voltar no outro dia sem crescimento espiritual nenhum. O ócio, ele é voltado para o crescimento espiritual, social da sociedade, no caso, a sociedade grega, né? Mas aqui, então, vale colocar de um lado este trabalho em que eu me submeto a uma lógica estranha a mim, a um outro, que me faz produzir, competir, me autodestruir e destruir a natureza e me consumir, né? E o outro lado, o ócio grego, né? Qual é melhor? Tu que estás me assistindo pode começar a pensar sobre isso e ficar refletindo que provavelmente esta crença absoluta no trabalho ela te prejudica, né? Porque ela está acima da tua própria subsistência, né? É uma ordem moral, cultural que te oprime e o pior, né? Tu te auto-oprimes porque tu concorda com esta ordem alienígena, no sentido de fora de ti, que te obriga a trabalhar o máximo que tu puderes e pelo maior tempo possível. No meu caso, pessoal, eu prefiro a ideia do ócio. Apesar de eu não conseguir, né, ter tempo de ócio, mas para mim é muito mais favorável esse tempo de ócio. Abraço e até a próxima.